Fala pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Cajal Antonelli por aqui. Acabei de carregar. Hoje, terça-feira, 17 de abril. Aquele caminhão que tá vindo lá vai... vou ter que jogar aqui no canto aqui. Ele vai querer que eu suba ali, eu não vou subir não. Mas tem espaço aqui. Aproveitar e mandar um abraço aí pra galera das caçambas aí que traz o calcário, né, bruto da pedreira. Mandar um abraço pra essa galerinha aí, porque a gente depende muito do trabalho deles. Muito. Lógico, porque se eles não enfrentarem os riscos que eles enfrentam, né? Porque onde eles dirigem para buscar as rochas, né? Para trazer para a indústria fazer a moagem. Nossa, pai amado. Não é pra mim não, viu? Ainda mais tempo chuvoso assim, que tá tudo escorregadio. É complicado. Tira o chapéu pra esses caras aí. Na verdade nós somos, todos nós, né? Todos nós somos elos de uma grande corrente. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos os elos têm a sua importância, né? Todos os elos têm a sua importância. Por isso que às vezes, algumas pessoas se deparam com alguns comentários meus em postagens com temas que eu não gosto, tipo, respeita o herói de não sei o que lá, que o herói, nós somos herói, nós somos isso, nós somos aquilo outro, nós somos heróis. Na nossa individualidade nós podemos ser heróis, sim. Heróis dentro de casa, na nossa família, ou quando uma ação nossa contribui para realmente um ato de heroísmo, né? Uma ajuda que você faz para alguém. Então são pequenos gestos de heroísmo na nossa individualidade que nós podemos ter, né? Mas na coletividade eu nunca digo isso. Na coletividade, assim, todos os motoristas de caminhão são heróis porque transportam o Brasil nas costas. Horas. O motorista do caminhão ele depende de muitas outras pessoas, muitas outras classes de profissionais, e sem elas a gente não trabalha, a gente não sai nem de casa para trabalhar. Tá? Por exemplo, eu estava em casa desde ontem porque o pneu da máquina da pedreira que furou, né? Eu fiquei em casa, esperei consertar agora de manhã. Aí o cara falou assim, pode ver que a máquina está consertada, já pode carregar teu caminhão. Aí eu vim pra cá. Dependia do borracheiro disponibilizar um tempo dele para ele se locomover, largar a borracharia dele, vir cá na pedreira, consertar o pneu da máquina, né? E assim até o material chegar aqui dentro da caçamba, eu dependo de muita gente. Dependo de muitos outros profissionais, tá? Então se eu sou um herói das estradas porque eu carrego o Brasil nas costas, muita gente também porque contribuiu, tá? Um artilheiro de um campeonato, ele não faz gol sozinho, porque ele não joga a bola sozinho, ele depende dos outros jogadores, depende do técnico, depende de todo mundo que está envolvido ali, né? Dos treinadores, preparador físico. Então, todo mundo, a equipe, nós temos que pensar em equipe. Então eu acho, por isso eu estou justificando, né? Eu acho muito contra isso, falar que nós somos heróis, porque nós transportamos o Brasil nas costas. Eu não carrego nada nas costas, nem carrego o caminhão, só dirijo o caminhão aqui. Minha profissão é digna, sim, com certeza. Mas só por isso
não me tornam heróis, porque nós como assim como na maioria das profissões, não vou dizer todas, né, mas pelo menos na maioria das profissões, nós temos nossos vilões, né? Aqui na nossa temos muitos vilões na nossa profissão de motorista. São aqueles que sujam a imagem daqueles que são heróis na sua individualidade. Por causa desses, nós carregamos estereótipos, né, negativos, né, da sociedade. Às vezes olha pra gente com um olhar negativo. Não as culpo, essas pessoas que olham pra gente com um olhar negativo, porque sei que é culpa de alguns, né, e não da maioria, lógico. A maioria da nossa classe é trabalhadora. Gente que trabalha honestamente, que cumpre as leis, que obedece às leis, que obedece às autoridades. E é isso que forma um bom profissional, né? A pessoa que respeita as leis e respeita as autoridades constituídas. Olha a buracada, gente, que tem aqui, olha. Buracada. A gente paga tantos e tantos impostos para essa buracada aqui, ó. E tem gente que não se incomoda com a corrupção do país, não está nem aí para a corrupção do país, simplesmente não se sente incomodado, entendeu? Não dá coceira, tá? É por causa de corrupção que existe essas estradas esburacadas, mal cuidadas, que existe filas de hospitais, né? É por causa disso que a qualidade de ensino nas escolas é a pior, uma das piores do mundo. Não vou dizer que é a pior, mas o Brasil ele ocupa as últimas posições em qualidade de ensino. Isso é ruim pra gente, mas tem gente que se sente confortável onde está, se sente confortável, não se incomoda. Aí você pega aí políticos que estão há muitos anos, estou dizendo políticos que têm a responsabilidade direta de cuidar da educação, enfim, de tudo, que são os gestores do executivo, os chefes do executivo, ou seja, o presidente da república, governadores, são chefes do executivo, tá, gente? O vereador não tem obrigação de fazer nada, estou falando a nível municipal, o vereador não tem obrigação de fazer nada de obras, porque ele é legislativo, ele não é executivo. Legislativo, ele legisla, cria leis, fiscaliza. Essa é a obrigação do vereador. Falar que o vereador vai construir ponte, construir estrada, mentira. Quem constrói é o executivo. Se o prefeito disser que vai construir, isso aí cobra dele, porque ele tem a obrigação de fazer isso, tá? De pavimentar uma estrada, né? De colocar eletricidade nos bairros, iluminação nos bairros, é obrigação do prefeito. O vereador, ele pode até com o chave dele, ele conseguir, tá? Mas a obrigação do vereador não é essa. Também não é obrigação do deputado, tá? Nem do estadual, nem do federal, nem do senador, principalmente, tá? Cada um tem a sua função. São obrigações do executivo, poder executivo, tá? Prefeitos, governadores, presidente da república, tá? E dos seus secretários e ministros, que tem essas obrigações, né? De criar os meios, né? Para se fazer isso. Então, e tem gente que continua elegendo ou querendo eleger esses candidatos que estão há muito tempo no executivo, tá, gente? Estão há muito tempo no executivo como prefeito, como governador, como presidente da república, e não fizeram nada, fica maquiando números, né, só para aparecer na televisão, né, comprando imprensa para divulgar resultados mentirosos, sendo que na verdade o Brasil está aí com a violência desenfreada do jeito que está, com a saúde
quase nula, quase inexistente, porque é complicada a situação da saúde no Brasil. E a educação. Nossos alunos, eles se destacam na sua individualidade. Mais uma vez falando sobre individualidade e coletividade, mas na sua individualidade, o cara, por mérito próprio, por esforço próprio, ele consegue, né, atingir os seus objetivos, a sua graduação. Agora, na coletividade não. Quando você fala em coletividade, você fala de povão, tá? Mas interessa para esses tipos de políticos que o povão fique mal informado, mal formado e mal informado, que é interessante para eles. Porque o cara, quando ele é ignorante, quando ele não tem acesso à comunicação, ou tem, mas não consegue compreender aquilo que escuta, né, aquilo que ouve, né? Agora muita gente está pedindo, por que o Moro não vai atrás do Aécio? Por que o Moro não vai atrás de não sei mais do Eduardo Cunha? Porque o Moro é juiz de primeira instância, tá? O Aécio, mais o Cunha, mais o Renan, mais o Polo, mais o Sá, todos eles têm foro privilegiado. Eles só podem ser investigados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal, que não tem interesse nenhum de prender eles, de investigar eles, tá bom? Porque se o foro privilegiado acabar, esses caras aí que eu acabei de falar, que tem foro privilegiado, podem ser investigados e julgados por um juiz de primeira instância, um juiz de primeiro grau, ou seja, pode ser julgado pelo Moro. Por isso que o Lula foi investigado, né, pelo Ministério Público e julgado e condenado pelo Moro, porque ele é juiz de primeiro grau. Por quê? Porque o Lula, ele já não era mais presidente, não tinha nenhum cargo político que lhe concedesse um foro privilegiado, ele não era ministro, não era nada. Lembra que a Dilma queria nomear o Lula ministro da Casa Civil, se eu não me engano? Pra quê? Pra livrar ele do Moro, porque no STF, só que se lascou, né? Só que se lascou. Ele viu que não era bem por aí, né? Alguém lá no STF mudou de opinião lá e pronto, o Lula já não tem a maioria deles. Mas enfim, tudo bem. Mas aí o povo que é ignorante, ele não entende isso, ele não conhece, ele não sabe desse tipo de coisa, ele não tem esse tipo de informação. Eu não culpo o povo por causa disso, nesse sentido, tá? Porque para saber tem que aprender, e para aprender alguém tem que ensinar, e às vezes o acesso a essas informações é difícil, é custoso, é muito custoso, custa caro, quero dizer. A pessoa de baixa renda não tem acesso. Mas foi criado o ProUni, não sei o que lá, não sei o que, FIES e tal, mas o povo continua ignorante, continua, infelizmente. Então quem tem acesso a chegar na faculdade, ter uma formação melhor e tal, aí ele tem um pouquinho mais de informação, ele tem uma informação melhorada. Mas esse tipo de coisa, Constituição Federal, a gente tinha que estudar no primário, no ensino fundamental e no ensino médio. A gente, né, nós tínhamos que ter aula da Constituição Federal, de algumas leis. Tínhamos que ter e não temos. Não é interesse do governo que tenhamos. Talvez com algum futuro presidente da República que teremos, esse quadro possa mudar. Poderemos ter disciplinas nesse sentido, para melhorar a capacidade de entendimento do brasileiro, para ele passar a conhecer os seus direitos, principalmente os seus deveres, né? Porque muita gente só acha que tem direitos, não quer ter obrigações, não quer ter deveres a cumprir, né? Mas é isso. Por que eu cheguei nesse assunto? Não me pergunte, não sei, vai surgindo. Começou a dar buracada lá na estrada lá. Começou na buracada da estrada lá. Então, tudo isso, toda essa problemática começa da buracada lá na estrada. Tá certo? Não tô fazendo campanha pra ninguém, tá? Não citei o nome de nenhum candidato. Citei o nome do Lula aqui, porque o Lula não é candidato a nada. O Lula tá preso, é criminoso.
ladrão condenado. Eu posso falar que ele é ladrão porque ele já está condenado, né? Inclusive preso, né? Então é isso, tá bom, gente? Ah, por que que o Moro não vai atrás do Michel Temer? Michel Temer é presidente da República. Michel Temer é presidente da República. Tem foro privilegiado. Tá bom? É só o STF, tá? Que pode julgar o cara. Ah, o Senado pode oferecer uma denúncia? Pode, mas o STF que julga. Não é o Moro. O Moro é juiz de primeira instância. Tá bom? Juiz de primeiro grau. Quer que eu fale outra coisa? E não é legal. Eu ia passar pela esquerda, eu ia passar pela direita aqui mesmo. Não é. Vou falar uma coisa com vocês que não é interessante que o foro privilegiado acabe. Não é interessante. Eu sou a favor do foro privilegiado, sabia? Vou falar por quê. Senão acontece igual o Lula tentou fazer, entrar com 500 recursos e morrer solto, com recurso livrando ele da cadeia, e ele não passar um dia na cadeia. Tentou, não conseguiu, mas muita gente conseguiu. Tem processo rolando há 30 anos e o cara solto. Tá? Processo de por assassinato, né, por homicídio, rolando é cheio de recursos. Por quê? Olha só. O STF é a última instância. É a última instância. O cara que tem foro privilegiado, ele já vai ser julgado e possivelmente condenado por juízes da última instância, que é o STF, porque acima do STF não tem ninguém. Se ele for julgado, começar a ser investigado, né, e julgado por um juiz de primeiro grau, né, vamos supor, começar a ser julgado por um juiz de primeiro grau, ele vai entrar com recurso por algum tribunal regional federal, né, ou por algum tribunal de justiça, no caso dos parlamentares, por um tribunal regional federal, né, TRF, ao invés de ser no TJ. Aí depois ele entra com um recurso aqui, entra com um recurso mais para cima e vai e tal, daqui a pouco ele já está com 30 recursos para ir protelando e livrando ele da cadeia. Você está entendendo por quê? Você está entendendo por quê que, por unanimidade, o Senado aprovou o fim do foro privilegiado? Por unanimidade? Eu já costumo dizer que toda unanimidade é burra. Se todo mundo votou por unanimidade, quer dizer, nenhum voto contra, desconfia porque tem alguma coisa errada. Já dizia um grande filósofo no passado que toda unanimidade é burra, né? Alguma coisa errada tem. Tá, não? Entende o que eu quero dizer, né? Então por isso que agora eles estão interessados, porque eles viram aí esse caso acontecer. Opa, pera um pouquinho, se eu fizer alguma cagada aqui e o STF me julgar, se ele me condenar culpado, eu vou recorrer a quem? Ao próprio STJ. Aí eu vou recorrer num tribunal que já me condenou. Você está entendendo? Por isso que não é interessante que acabe o foro privilegiado. Não é interessante, esse é o meu ponto de vista. Esse é o meu ponto de vista. Porque a partir do juízo de primeiro grau, ele tem um grande caminho de recursos até chegar no Supremo Tribunal Federal, no Supremo Tribunal de Justiça. Entendeu? Você aprende isso no ensino médio? Não. Falou, gente. O assunto do vídeo não era política, tá? Mas foi bom. É bom, tá? Pra gente voltar aí, vocês respondem gente perguntando: pô, Gajal, tá acontecendo alguma coisa? Tá sentindo falta dos vídeos? Eu vou falar a verdade com vocês. Eu tô um bocado desanimado, não é desanimado com vocês, tá? Com outras coisas aí, entendeu? Tô um pouquinho desanimado mesmo. E não tá me dando tesão assim de fazer os vídeos aí, entendeu?
Tô concentrando me concentrando em outras coisas, tá? Mas tá tudo bem comigo, graças a Deus. Tá tudo tranquilo, tô na santa paz. Ok? Um abraço pra vocês aí. Eu estou aqui em Soturno, acabando de sair de Soturno aqui, tá bom? No sentido da Vitória. Vitória tá debaixo d'água, chovendo muito em Vitória. Aqui na região do sul do Espírito Santo tá chovendo bastante, mas lá em Vitória tá tudo alagado. Tá certo? Um abraço pra vocês aí, tudo de bom.